eu sou professora de séries iniciais, trabalho com uma turma de terceiro ano do ensino fundamental. Eles têm entre 8 e 9 anos. E todo professor adora uma pergunta. E foi por isso que eu trouxe uma pergunta para vocês. O que você vê? Essa pergunta parece comum para a maioria das pessoas, se tratando de um olhar biológico. Mas hoje a gente vai falar para além daquilo que é biológico. Nós vamos falar de um olhar humano acerca das relações sociais. O ato de ver, ele não é natural. Na verdade, o ato de enxergar, o biológico, ele vem com todos os sentidos que os seres humanos têm. Visão, tato, olfato, paladar, audição. Mas o ver, que é a questão poética, a essência humana, ela vem com o aprendizado, vem com o nosso desenvolvimento. Eu fui diagnosticada aos 5 anos com uma lesão no nervo óptico. Quando eu era criança, eu pensava que todas as crianças enxergavam como eu. Eu não via diferença nenhuma entre as relações com as outras crianças. Só comecei a entender que o mundo era diferente depois que eu cresci, fiquei mais mocinha, adolescente. E aquilo me revoltava muito, porque eu não entendia por que eu era tratada com diferença e por que eu era diferente. Eu busquei respostas na religião, na ciência, mas nenhuma delas me convenceu tanto quanto as respostas que estavam dentro de mim. Eu mudei a minha pergunta de porquê para com qual finalidade. E depois dessa mudança de perguntas, eu comecei a enxergar as respostas dentro de mim. Eu percebia que não era a fala da outra pessoa ou o modo com que a outra pessoa me tratava com desprezo e preconceito que me constituía enquanto ser humano, mas era a essência que eu carregava dentro de mim. E para além de uma deficiência visual, eu era humana. Eu sou cidadã de direitos, de deveres. E eu tenho um papel fundamental na sociedade. Eu não preciso ser incluída nessa sociedade, porque eu já faço parte dela. A minha deficiência não é aquilo que me exclui. Quando a gente pensa assim, é porque nós carregamos uma deficiência. As verdadeiras deficiências são as de caráter. Agora, as que comprometem a nossa condição física, ou a condição intelectual, ou outros sentidos, são apenas biológicas. Existe um pensador na pedagogia que inspira, a pedagogia, que se chama Vygotsky. E ele diz que vai chegar um dia em que as deficiências não serão mais apontadas. E que serão apontadas as pessoas que estão ali na deficiência. Que são cobertas por aquela camada de preconceito que a sociedade traz. Mas que um dia essa camada vai sumir, vai acabar, e aí a gente vai conseguir ver realmente o sujeito de potências que existe ali, através dele. Eu terminei o meu ensino fundamental com muita dificuldade, ingressei no ensino médio, sofri violência física, psicológica, fui agredida verbalmente por várias pessoas e de vários modos. Eu acho que se eu fosse listar os apelidos pelos quais eu fui chamada, eu não sairia daqui hoje. Mas não foi nada disso que me construiu. Aliás, isso foi fundamental para eu descobrir quem eu realmente sou. E aí eu queria continuar estudando. Eu tinha uma paixão enorme pela escola. Eu já ouvi de professores em toda a minha trajetória que não seria interessante me ensinar porque uma pessoa que enxerga muito pouco não ia entender nada sobre o mundo, então não precisava aprender muitas coisas. Porque ler e escrever já era suficiente, mas para que descobrir física, química? E mesmo assim, eu sempre me esforcei, porque eu não queria ficar atrás de ninguém, eu sabia qual era o meu lugar. A gente precisa legitimar o nosso lugar na sociedade. A gente precisa mostrar o nosso espaço. E aí ingressei no ensino superior.
Na verdade, o meu intuito era ter cursado psicologia, porque eu acreditava que a psicologia ia me dar um embasamento que eu precisava para continuar me descobrindo. Mas eu não era independente. Eu necessitava muito das pessoas para me levarem, me trazerem. E isso me trouxe um grande prejuízo. Então, o que eu pensei? Eu vou estudar numa faculdade melhor localizada, perto de pontos de ônibus. E aí eu vou ficar um semestre no curso de pedagogia. E depois que eu começar a me acostumar a andar sozinha, a ter minha independência, eu vou mudar de curso e vou estudar o que eu quero. Não foi nada disso que aconteceu. Na verdade, eu me apaixonei pelo curso de pedagogia, porque eu entendi que o profissional da educação é aquele que vê além das dificuldades, é aquele que enxerga além das possibilidades, que faz a sua parte para que o outro consiga chegar onde é necessário chegar. Pois é, os estudos me trouxeram um esclarecimento muito grande, e eu fui me descobrindo. E eu fui também trilhando o meu caminho, pensando em que tipo de profissional que eu gostaria de ser, qual é o tipo de professor que eu gostaria de ter tido, né, na minha trajetória no ensino fundamental e médio. E eu sempre pensei, sempre me preocupei em como eu poderia me comportar diante dos meus alunos, como seria o meu trabalho, qual seria o impacto do meu trabalho, da minha presença na vida deles. Eu me formei em pedagogia e lutei pela busca no mercado de trabalho, mas não foi nada fácil. Hoje em dia, a gente encontra muitas vagas, sim, para pessoas com deficiência, mas não são na área da educação. E eu comecei a trabalhar numa empresa muito grande, muito bacana. Eu trabalhava como assistente administrativo, o ambiente era muito legal, era adaptado às minhas necessidades, mas eu não estava feliz. Eu não me sentia realizada. Aí eu fiquei sabendo de um processo seletivo para professores que acontecia na minha cidade. E pensei, tá aí a oportunidade de eu trabalhar naquilo que eu amo, naquilo que eu sempre quis, e nenhuma escola me aceitava. Então eu ingressei no processo seletivo com muita esperança de ser chamada, mas nenhuma certeza. Pedi demissão do emprego. Meu chefe falou, como assim você vai sair daqui para um lugar que você nem sabe se vai ser convocado? Eu falei, eu sei porque eu acredito. Quando a gente acredita, tudo dá certo. E aí eu comecei a trabalhar. Quando a gente descobre o que existe dentro da gente, a gente consegue mudar o mundo ao nosso redor. A gente deve perceber quem a gente é, a nossa essência, olhar para além daquilo que é possível. Quando eu entrei na sala de aula, me veio uma angústia muito grande. Eu encontrei uma turma muito desordeira, crianças muito bagunceiras. Eu achei que eu ia sair sem um rim, sem um fígado, não sei. Eu fiquei desesperada e no caminho para casa eu fiquei, ai, será que eu volto amanhã? Acho que eu não volto amanhã. Será que eu volto amanhã? Ai, meu Deus. E aí eu me lembrei das minhas dificuldades dentro da escola. E pensei, será que eu volto amanhã? Todos os dias, quando eu era criança, todos os dias eu me perguntava isso. Será que eu tenho que ir amanhã para a escola? E aí me veio à tona a ideia de fazer com que a minha posição enquanto professora fosse relativa àquilo que eu queria ter tido quando eu estava nessa idade e na idade escolar. Eu pensei assim, eu preciso transformar o desejo dessas crianças pela escola numa coisa positiva. Preciso mostrar a elas que a escola não é um lugar de baderna, de bagunça, não é um lugar só para você encontrar os seus colegas, mas a escola é um lugar de saber. E que o saber não acontece só por causa das cadeiras enfileiradas, ou dos livros, ou das apostilas, das atividades xerocadas, mas acontece na vivência do dia a dia. Acontece em conhecer a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está aí à frente. É uma relação de confiança e respeito. No outro dia eu voltei com esse intuito de fazer diferente. Sentei com eles, a gente fez uma roda no chão e eles já estranharam, porque nunca viram uma professora sentar no chão.
E eu contei para eles da minha dificuldade e todos prestaram atenção em mim, ficaram extremamente curiosos e fizeram perguntas muito pertinentes. Quem escolhe suas roupas? Como é que você usa o garfo, faca, colher? Como você sabe o que você está comendo? Como você estudou e chegou até aqui? Aí eu ensinei a eles uma coisa que eu aprendi em toda a minha vida. A gente precisa ter força de vontade, independente daquilo que é possível ou impossível fazer. A gente precisa ter força de vontade. Levar à frente os nossos desejos e não deixar nos abalar pelas dificuldades que a gente vai encontrar na vida. E eles ficaram extasiados e faziam tantas perguntas que eu nem conseguia responder, porque eram muito complexas. Nem eu tinha parado para pensar, como você reconhece a sua mãe? Como você sabe que sou eu? E eu fui ensinando a eles que eu sabia quem era quem pela voz, pelo jeito, que eu sentia uma energia diferente que vinha de cada um deles, e eles ficaram impressionados. Essa foto eu tentei que explicar, gente, porque quando isso saiu no jornal, os amigos meus ligaram e falaram assim, Sara, como assim você está apontando para um negócio em cima, um menino escrevendo embaixo? O que é isso? Foi assim, a menina que está atrás fez uma pergunta e eu estava respondendo, enquanto o fotógrafo captou esse momento e o menino falou, tia, estou respondendo aqui embaixo. E foi assim que aconteceu. Depois dessas mudanças, dessa conversa, desse conhecimento um do outro que aconteceu lá na minha turma, a gente teve uma melhora super positiva, super significativa. Hoje eles são crianças extremamente prestativas, amorosas, respeitosas, ajudam um ao outro. Depois disso, os outros colegas de trabalho viram que a turma era completamente diferente depois que eu entrei. Isso foi legal, porque o meu posicionamento refletiu na vida dos meus alunos. Um novo olhar, um olhar mais amoroso, mais fraternal, refletiu de uma maneira tão positiva que eu recebi outros alunos na minha turma, com autismo, inclusive. Porque os alunos principalmente ele é autista não verbal, ou seja, ele não se apropria da palavra para se expressar. O corpo dele fala, as reações dele falam. E deram a ideia de colocá-lo na minha turma. E eu pensei, caramba, como eu, com 2% de visão, vou entender o que o corpo dele fala, gente? Não tem condições. E agora, como que eu vou fazer? Eu tive que partir para a sinceridade. Olha, eu não enxergo direito. Aí ele já levantou aqueles olhinhos redondos assim para mim. É sério, é verdade. Eu não enxergo direito. Eu sei também que você não gosta muito de falar, não é? E ele balançou a cabeça dizendo que sim. Então, eu vou me aproximar de você e nós vamos manter um contato bem próximo. Porque aí eu vou entender tudo que você quer me dizer. Hoje em dia, ele me beija. Coisa que ele não faz com a família dele. Esses dias ele fez um desenho e ele sempre, quando desenha, ele se desenha sozinho, desenha muitas formas geométricas, porque ele adora. Autista tem sempre assim, uma coisa que ele ama e se dedica. Ele ama forma geométrica, jogos com formas geométricas e tudo. E eu estava olhando um desenho dele, tinha um coração, tinha um bonequinho e tinha uma bonequinha. Só que todos os bonecos que ele faz são a mesma coisa. Ele vê as pessoas da mesma forma. Ele não vê diferenciação entre homem e mulher, ele não aponta nos desenhos. E nesse desenho ele apontou uma diferença. E eu perguntei, nossa, que gracinha, quem é essa aqui? Aí ele olhou, será que você não sabe, tia Sara? E escreveu, Sara. E eu falei, quem é esse menininho aqui? Ele, Pedro. E escreveu o nome dele. E aí eu percebi naquele momento que eu fazia parte do mundo dele. Que o mundo dele não era apenas ele e tudo que ele gosta, mas tinha um espaço para mim também. E essa foi a parte mais gratificante, é a parte mais gratificante do meu trabalho.
É saber que os alunos me olham não com um olhar de minha professora tem deficiência, minha professora é cega, minha professora é baixa visão. Mas eles me olham com um olhar especial, como se eu realmente fizesse parte da história deles. Vygotsky diz que nós somos sujeitos históricos sociais. Nós nos construímos através da história e das relações com o outro. E eu percebi que a minha contribuição, o meu trabalho fazia parte dessa construção. Eu recebi uma cartinha de uma aluna no primeiro mês que eu entrei. Estava escrito assim: Tia Sara, você é mais que especial. Não porque enxerga pouco, mas porque eu te amo. E eu percebi que o olhar da criança é assim. Vai chegar um tempo que as deficiências não serão mais apontadas, mas serão apontadas as pessoas que estão ali através da deficiência. As mudanças no mundo dependem da gente. Porque se a gente não mudar, o mundo vai continuar o mesmo. A gente sempre reclama, a sociedade está isso. Nós vivemos um momento de periculosidade. Mas as mudanças vêm de dentro da gente. Se a gente não mudar o nosso olhar para aquilo que é diferente, para aquilo que está ao nosso redor, o mundo vai continuar sendo o mesmo mundo. Com as mesmas deficiências, com as mesmas dificuldades, com as mesmas impossibilidades. E é por isso que eu pergunto, e aí, o que você vê dentro de você? Às vezes a gente vê nas pessoas assim, nossa, como o fulano é desenrolado, nossa, é inteligente, mas existe uma inteligência, uma habilidade, existem tantas potencialidades dentro da gente e a gente não para ver. O outro pode ser o reflexo da gente, mas a gente também é o reflexo do outro. A nossa vida atinge positivamente e negativamente a vida das outras pessoas. Por isso que a gente deve viver com sabedoria. Esses dias eu estava lendo uma frase que dizia assim: se a sua existência não tocar positivamente a vida das pessoas que estão ao seu redor, então a sua vida inteira não valeu a pena. É importante ter um novo olhar. Arrisque-se. Busque. Mude, por que não? Ouse usar outros olhos. Muito obrigada.